A paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por mais um dia da nossa leitura. Todos os dias é uma alegria para mim imensa ter essa oportunidade. Nossa leitura continua em 1 Crônicas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade. Quero te pedir sabedoria, conhecimento, inteligência, que o Senhor nos faça enxergar na tua palavra, em nome de Jesus, aquilo que nós não conseguimos ver com nossos olhos carnais. Para a tua glória. Amém. 1 Crônicas, capítulo de número 11, diz assim: Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair. Só um momentinho. Fui arrumar a luz aqui, sair a entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra, e disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor, desde Milo até Circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino com todo Israel, para o fazer rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram no número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, o príncipe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300 de uma vez, os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, Aioita, ele estava entre os 3 varões. Estes esteve com Davi em paz Damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja. E o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço e o defenderam, e feriram os filisteus, e obrou o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha, a Davi na caverna de Adulão. E o arraial dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dará a beber da água do poço de Belém, e que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com que perigo das suas vidas a trouxeram? E ele não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles. Porém, não chegou aos primeiros 3. Também Benaía, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras de Cabseel. Ele feriu 2 fortes leões de Moabe. E também desceu e feriu um leão dentre uma cova no tempo da neve. Também feriu a ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio numa lança na mão, como órgão do tecelão. Mas desceu contra ele como uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança.
Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos três. A Davi o pôs sobre os da guarda. E foram os heróis dos exércitos Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote, o Erorita, Eilis, o Pelonita, Eira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aiota, Marai, o Netofatita, Elede, filho de Baná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaía, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Abatita, Azimavete, o Baarumita, Eliaba, o Saal Bonita, dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonata, filho de Sag, o Ararita, Aião, filho de Sacá, o Ararita, Elifaal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, todavia sobre ele havia 30, Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitnita, Uzias, o Asteratita, Sama e Jeiel, filho de Otão, o Aroerita, Gediel, filho de Sirim, e Joá, seu irmão, o Tirzita, Eliel, o Maavita, e Jeribaal, Josavias, filho de Eunão, Itima, o Moabita, Eliel, e Obed a Jaziel, o Mesobaíta. Capítulo 12 de 1 Crônicas. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda encerrado por causa de Saul, filho de Quis, e eram 12 valentes que ajudaram nesta guerra, armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despir flechas como arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas, Aizer, o chefe, Joás, filho de Simeá, o Gibeatita, Gesiel, Pelete, filhos de Asmavete, Bereca e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitões dos 30, Jeremias e Jaziel, Joanã, Josabade, o Gederatita, Eluzai, Jerimote, Bealias e o Seumarias, Cefatias, o Arufita, Eucana, Isias e Azarel, Joezer, Jazobeão, os Coroatitas, Geola, Zebadias, filho de Jeroão, de Gedor, e dos Gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanão, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o 11º. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava
por todas as suas ribanceiras e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte, e Davi lhes saiu ao encontro. Ele lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para mim entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com um filisteu para a batalha contra Saul, ainda que não os ajudaram, porque os príncipes dos filisteus com conselho o despediram, dizendo: à custa de nossas cabeças passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú, Zilatai, chefes de milhares dos filhos dos de Manassés. E esses ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eram heróis valentes e foram capitães nos exércitos. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Deus, de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com eles 3.700. E Zadok, sendo ainda mancebo, varão valente, e da família de seu pai, 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome, em casa de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. E dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para que saberem o que Israel deveria fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos, que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército ordenado para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, como também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. E dos adanitas, ordenados para a peleja, 28.600. E de Azer, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. E da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra, para pelejar 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi, rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi, rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar, Zebulon, Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos, e cachos de passas, e vinho e azeite, e boi e gado miúdo, em abundância, porque havia alegria em Israel. Amém? Deus abençoe.